Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Onde está Deus na hora da guerra? Toda guerra traz este tipo de pergunta. Não só guerras, mas principalmente as batalhas onde degladiam-se soldados de um lado, soldados de outro, onde se ouve o ribombar de canhões, tiros de metralhadora, aviões riscando o céu. Desesperadamente, irmãos tentam fugir deste caos, deste inferno criado na terra. E a pergunta: onde está Deus que não evitou isto? Onde está Deus? A grande maioria dos humanos se revolta com a guerra e perguntam: onde está Deus? Por que não freou este conflito? Por que não impediu a morte de inocentes? Esquecendo a humanidade que tudo o que nos foi concedido aos encarnados deste planeta tem sido destruído sistematicamente. Quando pensamos em nos revoltar contra um sistema, seja ele terreno ou espiritual, devemos pensar se a nossa parcela de culpa não está aí, somada ao conjunto, a este oceano de problemas no qual o nosso planeta hoje está mergulhado. Chegamos a um ponto em que tememos pelo próprio planeta, pelos recursos que nos foram dados. Essa situação, como dissemos, ela vem acelerando a destruição da nossa casa terrena. Ela vem complicando a vida dos habitantes desta humanidade, não só os encarnados, mas também aqueles que já estão na espiritualidade, aqueles irmãos que já estão lá, que se desesperam ao verem a inconsistência do pensamento humano, e aqueles que eles deixaram aqui muitas vezes à mercê dessas decisões, que são decisões impulsivas, que partem de homens que têm o poder, mas que não têm o discernimento. Deus e os bons espíritos estão presentes nas tentativas dos que têm boa vontade de impedir a guerra. Quantas reuniões que são organizadas, e nestas reuniões espíritos vêm das hostes superiores para influírem, para colocarem-se ao lado daqueles que terão a decisão nas mãos, para que tudo saia a contento, para que uma guerra não se inicie antes do primeiro tiro. Sempre existem as advertências, sempre existem as reuniões para que aquilo não aconteça, e aí sim estão inseridos esses irmãos, trabalhando em favor da paz, trabalhando em prol do nosso Pai. Mas o homem, na maioria das vezes, não escuta. E muitas negociações durante um conflito são inspiradas por esses bons espíritos que conseguem o seu intento. E em outras negociações isso não acontece, porque os contenedores estão imbuídos de guerrear, de satisfazer a sua sanha, muitas vezes até pelos negócios que irão advir dessas guerras. Então,
os espíritos são muitas vezes ouvidos e outras não são. E aí a decisão fica ao cargo do livre arbítrio que todos têm da parte do homem, que irá colher os frutos da sua ambição, será responsável pelas mortes inocentes e terá a eternidade para se redimir. É muito claro que várias encarnações são necessárias para este tipo de situação, dos povos que estão em guerra, dos povos que têm a beligerância, a vontade de guerrearem. Os escândalos são parte do mundo e sua evolução também, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já nos colocava essa frase, que é uma frase para todo momento, é uma frase para todo dia, para todas as coisas que acontecem todos os dias. Mas voltando para os descontentes com Deus e com os espíritos puros, porque imaginam que eles têm a responsabilidade total de evitarem, de não colocarem a guerra como os homens assim o querem, de evitarem as mortes dos inocentes, podemos dizer que eles têm tido paciência com a humanidade, paciência com a ignorância da nossa humanidade. Desde que o mundo abriga toda sorte de acelerados, que vieram para cá encarnar para melhorar, bandidos, ladrões da felicidade, assassinos frios e revoltados, a espiritualidade tem nos mostrado as consequências dessas atitudes. Nós já tivemos 2 grandes guerras neste planeta e o homem não aprende o caminho da paz. Infelizmente, os cegos têm aumentado sua população. Os que aplaudem o mal têm destaque na mídia, são considerados heróis em detrimento dos que querem a paz, que não aparecem nas negociações. Os descontentes com a vida, os fracassados, os espíritos da última oportunidade, juntam-se com esses soldados amantes da morte. Pedem para serem aqueles que vão matar os seus irmãos. Nós queremos estar na guerra. É inadmissível, no tempo em que nós vivemos, pessoas oferecerem-se para ir para a guerra, sem ganhar nada, absolutamente pelo prazer de estar ali defendendo uma causa que, na maioria das vezes, ele nem sabe qual é a causa, ou quem está certo, qual lado, se existe algum lado certo numa guerra, que, ao meu ver, não existe. E assim, a humanidade caminha a passos largos para destruir, apartar, satisfazer as ambições de homens costumazes nas práticas do horror. O longo caminho que iremos percorrer até Deus necessita de fé, principalmente, persistência e comunhão de pensamentos para que todos consigamos orar. Neste momento é muito importante, porque a Terra passa não só por uma guerra, várias guerras. São guerras diárias de cada um de nós. Guerras psicológicas, são guerras de vários países, países longínquos, o próprio país em que moramos, a vida que queremos viver, a felicidade que queremos atingir, e aqueles que não querem que venhamos a atingir esta felicidade. O nosso momento é um momento de guerra. É um momento de guerrear contra o mal. De estabelecermos a fé do bem. De trazermos Deus para nós e não afastarmos. De trazermos Jesus para o nosso lado e não expulsá-lo do nosso coração. Comunhão com o bem, com Jesus, com o Evangelho, com a natureza e principalmente com Deus.
é o que nós precisamos fazer neste momento para ajudarmos o planeta a ultrapassar as suas grandes dificuldades. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar. Onde está Deus na hora da guerra? Ele está sempre próximo dos seus filhos. Muito obrigado a todos.